Olá, boa noite, meus amados irmãos. É um prazer estar compartilhando mais uma vez a palavra de Deus, né? E como Paulo diz nas suas cartas, assim como alguns dos apóstolos também que escreveu, né? Pedro, por exemplo, eles cumprimentam, né, com graça e paz do nosso Deus e também da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E que os irmãos, né, estejam regozijantes, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, né? E também debaixo da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele nos anunciou isso, né? Ele mesmo pronunciou essas palavras que ele deixaria a sua paz e nós, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua entrega, nós podemos viver debaixo da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu quero falar, né, sobre um assunto que nós vimos no domingo passado, sobre como Deus fala no dia de hoje. Né? Eu gostaria não de concluir ou de acrescentar, mas eu senti uma vontade, né, de despertado, porque é um assunto que eu tenho lido, que eu tenho vivido, e eu gostaria de falar para os irmãos sobre isso, né? Como Deus fala nos dias de hoje. E aí eu separei alguns textos para nós lermos no Novo Testamento e também no Velho, mas no decorrer aí da explicação a gente lê. E eu pretendo ser breve para não cansar aí os irmãos e aprendermos, né, como Deus fala nos dias de hoje. Por que eu senti vontade, né, de comentar, de falar sobre isso, de pregar, inclusive, porque toda a explicação, quando nós vamos combater algo que está errado, nós devemos usar a Bíblia. Então, com a própria Bíblia, que é uma ferramenta que Deus nos deixou, que é a revelação do próprio Deus para o homem, nós podemos usá-la para combater esse tipo de situação, né? Esse tipo de informação que o mundo hoje tem pregado, aonde diz que existem revelações, existem sonhos, visões. Isso nós já sabemos que não existe, e a Bíblia nos alerta, né, para nós olharmos para o que está acontecendo, para discernir se são realmente ensinamentos de espíritos enganadores ou se vem de Deus, né? Se é do Espírito Santo. E muito dos casos que a gente vê hoje em dia não tem, não tem ali participação do Espírito Santo de Deus, mas sim de espíritos estranhos, né? Isso a gente vê muito em algumas denominações, ou até mesmo em alguma conversa. Eu vou compartilhar com os irmãos algo que é uma conversa que eu tive hoje, né? Com uma pessoa incrédula, e graças a Deus eu pude esclarecer algumas coisas e trazer ali a luz, né? Das escrituras, pregar o evangelho para essa pessoa. E o nosso pedido, hoje o meu pedido de oração é por ele, né? Que os irmãos possam estar orando por ele para que essa sementinha plantada hoje, que ela possa vir a transformar aquela vida, né? E também, já aproveitando, peço oração dos irmãos pela família, por mim, pela nossa vida espiritual. Graças a Deus estamos todos bem, mas que os irmãos continuem orando por nós, nós também estamos orando pelos irmãos, tá bom? Bom, vamos lá. No estudo que nós tivemos no domingo passado, nós lemos Judas, né? Judas, versículo 3, que diz assim: Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. E também lemos um outro versículo, lá em Efésios 6, versículo 17, que diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, nesse pequeno estudo que nós tivemos, nós vimos
dois versículos importantes. A Bíblia toda, como um todo, ela é importante. É necessário que a gente olhe para ela com grande importância, com grande valor, com grande respeito, porque é a palavra de Deus, é a revelação, né, de tudo que Deus quer que o homem conheça dele, de tudo que ele quer que o homem faça, né? A Bíblia nos revela. Então, a primeira delas é entender que nós devemos batalhar pela fé, pela palavra que uma vez foi dada, pelo evangelho que uma vez foi plantado em cada um de nós, pelo evangelho que nós recebemos, e esse evangelho maravilhoso que nos conduziu aos pés de Jesus Cristo, que nos conduziu à cruz de Cristo e nos conduz hoje à salvação, que nos conduz a Deus, a ter uma comunhão direta com Deus, né? E então nós devemos batalhar. Mas de que forma? Sair armado e guerrear? Não, de forma alguma. A gente está falando da palavra de Deus. Batalhar para compreender, para entender, para perseverar, é aquilo que nós sempre falamos, né? Esperei com paciência no Senhor, diz o salmista. O que ele está dizendo? Eu esperei, eu fui perseverante, eu perseverei na fé, porque eu almejava que Deus atendesse determinado pedido. Eu esperei que Deus atendesse determinada oração. Então ele perseverou na fé, confiante, ele não esmureceu no meio do caminho. Então nós devemos sim perseverar nesta fé que um dia, que uma vez só, ela foi dada, ela foi pregada para nós. O verdadeiro evangelho que um dia foi entregue a nós, né? E cabe a cada um de nós levar esse evangelho adiante. Também ele fala: tomai o capacete da salvação e a espada. Opa, está falando de um instrumento aqui cortante? Sim, é um instrumento cortante, é uma espada, mas é a espada do Espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele usa essa espada através da Bíblia. A espada do Espírito, a qual lá em Efésios 6,17 ele se refere, é a palavra de Deus. Nós só vamos batalhar contra as tradições erradas, contra as festas erradas, contra tudo que é contra Deus, tudo que é contrário a Deus, nós só vamos conseguir batalhar, ou podemos dizer até mesmo guerrear, por meio da própria palavra de Deus. Nós só vamos conseguir combater o nosso velho homem, os nossos velhos costumes, se nós perseverarmos na palavra de Deus. Nós perseverarmos em conhecer o que Deus tem a nos ensinar. Então, irmãos, Deus está falando com cada um de nós por meio da sua palavra. É Deus quem fala assim todos os dias quando nós lemos a Bíblia. Todos os dias quando nós oramos. Por quê? O Espírito Santo, ele usa essa espada aqui, ó. O Espírito Santo de Deus, ele usa essa espada. E há um texto que diz, né? Que ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até as juntas e medulas. Então, a ferramenta melhor para se usar? Não há, né? Vamos aproveitar e fazer uma leitura lá em Gálatas, primeiro capítulo, a carta de Paulo aos Gálatas, né? Onde ele trata justamente desse assunto, das inquietações, vamos ler, que aí os irmãos vão conseguir entender o que eu estou tentando passar.
que diz assim a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo... vamos ler do versículo 6 em diante, tá bom? Que diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Opa, um ponto aqui para nós olharmos, né? Prestarmos atenção no que ele está querendo dizer. A qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Bem atual, né, irmãos? Bem atual nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela foi escrita há muitos anos atrás. Há muitos anos ela vem sendo, ela foi escrita, né? Ela passou por muitos anos para ser completada. E escrito por pessoas diferentes, servos de Deus diferentes. Não foi escrito por uma pessoa só. Isso humanamente falando, né? Porque se ela é a palavra de Deus, ela foi escrita uma vez só, né? Então, continuando a nossa leitura, ele diz assim, a qual não é outro, versículo 7, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Por que essa pessoa se torna maldita quando ela prega um evangelho a qual não foi aquele evangelho entregue uma vez por Jesus e pelos apóstolos? Porque ele está transtornando a glória de Cristo, porque ele está transtornando e está convertendo em dissolução o evangelho. Ele não está fazendo benefício algum. Hoje, irmãos, como eu disse no início, eu conversando com esse rapaz, o nome dele é Douglas, estejam orando por ele. Ele falando, né? Eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu me sinto confortável com a palavra de Deus. E quando eu não ouço a palavra de Deus, eu me sinto pesado, né? E aí ele me falou que ele vai em algumas igrejas, ele participa de alguns cultos e ele me levou justamente a esse assunto de revelação, de uma profecia para a sua vida e tudo mais. Então eu explicando com a palavra essas coisas, né? A gente vê que o que nós estamos lendo aqui é justamente isso que está acontecendo no mundo hoje. O Evangelho de Cristo ele está sendo convertido, ou melhor, não tem nem como comparar o Evangelho de Cristo com o que é pregado hoje. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é que ele morreu numa cruz, ele padeceu para livrar o pecador, para salvar o pecador, para salvar o homem, e o homem precisa depositar a sua fé nele, transformar e ser transformado, ter a sua vida transformada pelo sangue de Cristo, né? Então, na atualidade, no nosso tempo presente, nós temos visto muitas pregações que levam as pessoas ao materialismo, a querer saber não de Jesus, mas querer saber de revelações. Eu preciso de uma cura, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso ou daquilo, então eu vou até a igreja. Como se lá fosse um supermercado onde você vai na estante, lá na prateleira, e pega o que você está precisando. Então eu perguntei para esse rapaz, eu falei, de todas as vezes que você foi na igreja, Jesus foi pregado para você? Foi falado de Jesus para você? Você ouviu falar de Jesus, que Jesus derramou seu sangue para te salvar da condenação, da ira de Deus? Então, ele falou, não. Já ouvi falar de Jesus, mas não da maneira que você está me falando. Né? E Deus abençoe que ele possa
ser incomodado, né, pela palavra que foi dita hoje. Continuando a nossa leitura, irmãos, ele diz assim: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo, também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Então ele diz, né? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Então ele responde: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. É o evangelho a qual foi anunciado por Jesus Cristo, foi falado até mesmo antes de todas as coisas acontecerem. Vamos ver mais um caso semelhante? Só para a gente concluir a leitura aqui de Gálatas, versículo 12, ele diz assim: porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então nós podemos ver que naquele tempo havia formas de conhecer a Cristo. Claro que havia. O Velho Testamento, ele foi escrito muito antes de Jesus. O último livro do Antigo Testamento, ele teve uma duração até o último livro do Antigo Testamento, até o tempo de Jesus Cristo, levou ali, sabe quanto tempo? 400 anos. Então, 400 anos de Jesus, já havia escritura, já havia revelação da parte de Deus aos homens, anunciando a vinda de Jesus Cristo. Irmãos, vamos fazer uma leitura em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, nós vamos falar justamente, sabe de quem? De Simeão. Lucas, capítulo 2, versículo 25, onde diz assim: Jesus, né, só contextualizando os irmãos, Jesus, depois de nascido, ele foi enviado após os 8 dias, após o tempo de cumprido os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, né? Ele foi então levado ao templo de Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Era um costume, era um mandamento da lei. Ser apresentado, né? Todo macho primogênito ser consagrado ao Senhor. Então, no versículo 25 de Lucas, capítulo 2, ele diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Quem é a consolação de Israel? É Jesus. Ele é a consolação de Israel. Então ele diz aqui, continuando: e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então veja só, irmãos, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Mas sabe o que eu entendo com essa passagem, irmãos? E eu creio que vocês hão de concordar que a revelação que foi dada a Simeão é o fato dele ser um judeu, é o fato dele ser um judeu temente a Deus, né? É o que diz aqui nas Escrituras. E ele estava esperando a consolação de Israel. Ele não sabia de que modo que ia acontecer, como seria, mas ele sabia pela Escritura. O Espírito Santo de Deus revelou isso a ele, pela Escritura, que ele veria a consolação de Israel. Então, como que ele sabia? Como ele esperava a revelação? Como que ele esperava a vinda de Jesus, o Messias? Por meio da palavra de Deus, por meio do Antigo Testamento. Moisés falou da vinda de Jesus. Há vários exemplos, um deles é a serpente levantada no deserto. Era necessário que Jesus fosse levantado também. Davi também falou de Jesus
inspirado por Deus, esses homens escreveram as Escrituras, e ali eles anunciaram também a vinda de Jesus. Então não há como não compreender que desde os tempos mais antigos Deus falava com o ser humano, Deus falava com o homem por meio da sua palavra, para que o homem cresce em tudo aquilo que havia de acontecer. Versículo 27 aí de Lucas 2, ele diz: E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem, segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Vejam só, irmãos, não são palavras minhas, é a palavra de Deus que está falando, né? Então, continuando, versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e Maria, que estavam vendo tudo isso, se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. No versículo 35 ele diz: E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então ali ele até estava dizendo que haveria de acontecer mais para frente. Então, irmãos, vejam só como a Bíblia, a palavra de Deus, ela é maravilhosa e nos faz cada vez mais querer aprender, querer conhecer, né? E nos dias de hoje não pode ser diferente, nós devemos cada vez mais buscar esse contato, essa comunhão, essa aproximação cada vez mais da palavra de Deus, para que a gente venha a conhecer cada vez mais as suas vontades, a fazer a cada vez mais as suas vontades. E é assim que Deus fala nos nossos dias, por meio da sua palavra. Não é por revelações, não é por sonhos, visões. Deus fala conosco por meio da sua palavra, e ela é completa para toda e qualquer situação. Para encerrarmos, irmãos, vamos ler um último texto, que diz assim, vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, irmãos, que nós possamos levar essa mensagem de salvação a todos aqueles que andam hoje em escuridão, que são enganados pelos lobos, que são enganados por aqueles que pregam o contrário do Evangelho de Cristo. Nós devemos levar essa mensagem, que aquele que ouvir a mensagem de Cristo, se humilhar, olhar para Cristo, orar, aquele que busca a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, Deus o ouvirá. E por meio de Jesus Cristo, os seus pecados serão perdoados. Que maravilha, né, irmãos? Que gostoso ouvir essa mensagem. E para nós que já nos convertemos, já somos filhos de Deus, já habitamos, já temos o benefício da maravilhosa graça de Deus, nós podemos também olhar para esse versículo e meditar e pensar
E, é exatamente o que ele diz aqui: se o meu povo, que somos nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, porque mesmo sendo filhos de Deus, já convertidos, lavados pelas vestiduras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também ainda somos falhos. Então, nós devemos dia após dia nos colocar diante de Deus, nos humilhar, orar e nos arrepender, para que nós possamos ter uma comunhão completa com Deus. Lá em 2 Timóteo, ele diz que a palavra de Deus é para que o homem seja perfeito. O homem nunca será perfeito como Jesus foi perfeito, mas é o sacrifício de Jesus que nos leva à presença de Deus. E para sermos perfeitos, ou seja, completos, maduros na obra de Deus, para nós sermos usados de maneira que seja do agrado de Deus, para caminharmos nesta terra de maneira que seja da vontade de Deus. Nós devemos olhar para a Bíblia, não se perguntar, será que é da vontade de Deus? Mas nós devemos olhar para a Bíblia e dizer, isso está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus? Nós devemos, em tudo quanto nós formos fazer, nós devemos colocar desta forma. Isto está de acordo com a vontade de Deus? Será que eu devo fazer assim? Então, é isso, irmãos, que eu tinha para passar hoje. Desculpa pelo longo tempo, mas que Deus abençoe a noite de todos e estejamos, mediante essa situação do nosso país, do mundo, que nós possamos estar em oração uns pelos outros. Fiquem com Deus e tenham todos uma boa noite.